O primeiro mandamento. Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. E por que o Senhor Deus disse isto? Para não ter outros deuses diante dele. É porque ele é o único Deus, Criador do céu e da terra, do mar e de tudo que existe. É porque, na verdade, não existe outro. Se nós colocar outros deuses diante do Pai, nós estamos cometendo um gravíssimo pecado. Seja esse quem for, não podemos colocar ninguém a mais do que o Pai. O Senhor Jesus não é Deus. Ele é o Filho de Deus. Foi Deus que gerou o seu Filho. O Senhor Jesus nasceu de Deus. É o único Filho que o Pai tem, gerado e nascido dele. E o Espírito Santo é o poder de Deus, Espírito de Deus. Então, quando uma pessoa fala que o Senhor Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que existe 3 deuses embutidos em um só, como se fosse um só, as pessoas estão cometendo um gravíssimo pecado. O pecado da quebra do primeiro mandamento. Lá o profeta Isaías 45, verso 5 diz: Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Além de mim não há outro Deus. O Deus falando através do profeta Isaías. E a gente fica maravilhado de ver esse povo aí, negando o primeiro mandamento e querendo colocar o Senhor Jesus como Deus junto com o Pai a qualquer custo, sendo que Deus está falando para não fazer isto, porque Ele, o Pai, é o único Deus. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 8, 6, diz: há um só Deus, o Pai. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Se o Senhor Jesus fosse Deus, o Senhor Deus não teria dito: para não terás outros deuses diante de mim, diante dele. Por que o Senhor Deus ia falar essa mentira, sendo que Deus não é mentiroso? Por que nós vamos querer colocar palavras na boca do Senhor Deus? Ele nunca disse que o Senhor Jesus é Deus. Ele disse que Ele é o único Deus, para não ter outros deuses. Quem diz que o Senhor Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, ele está colocando em dúvida a palavra de Deus, está negando as Escrituras Sagradas, está desfazendo aquilo que o Pai disse para não ter outros deuses diante dele. Ele é o único Deus. E que o Filho de Deus diz lá assim: há um só Deus, um só Criador. E as pessoas querem colocar outros deuses além dele. Até mesmo os adventistas, que é os guardiões da lei, é os que professam guardar a lei. As outras igrejas, eu não estou desfazendo delas, mas as outras pelo menos não defendem a lei. Nós sabemos que as outras igrejas evangélicas, elas já são contra mesmo a lei. Eles nunca abrem a boca para defender a lei de Deus. Eles só gostam da graça de Cristo, o amor de Deus, essas coisas assim, as misericórdias, as curas, os milagres, os prodígios, e demais aí. Agora os adventistas não, os adventistas professam guardar os mandamentos. Eles são defensores da lei.
e são inimigo número 1 do primeiro mandamento. Nem os protestantes, os espíritas, os católicos, os testemunhos de Jeová não são tão inimigos do primeiro mandamento igual os adventistas. Os adventistas são inimigo ferrido mesmo contra o primeiro mandamento. Eles não gostam do primeiro mandamento.